energia assim, é um setor super complexo, então não vamos entrar em detalhes de regras. Mas o que acontece basicamente no setor elétrico, e começa, eu acho, na capitalização da Eletrobras, é uma destruição de governança do setor. Por que eu digo na capitalização da Eletrobras? Porque o governo, quando manda uma MP, ele perde controle. A MP tem um período para ser votado, tinha 120 dias, de uma coisa tão importante como a Eletrobras, e aí inventaram o famoso artigo Saramago, né? Que é o artigo número 1, que tem uma técnica legislativa que não permite vetos. Você veta tudo ou você aceita tudo. E ali o Congresso Nacional atropelou competências do Executivo. A principal delas, o planejamento, né? Que foi a determinar como, quando, onde, que vai ter usinas e de que tipo de combustível, coisa que é a função do planejamento, né? Os leilões, etc. E aí o Congresso Nacional começa a avançar na regulação, passar por cima de decisões da ANEEL, etc. Quando você começa esse governo, que é um governo intervencionista por definição, e vem um ministro de Minas e Energia desse ambiente de avanço sobre legislação, o ministro entra no meio desta bagunça e aumenta a bagunça. Primeiro porque ele passa um ano só pensando em retomar o controle de 2 assentos de Conselho de Administração da Eletrobras, que é um absurdo, mesmo que ele consiga. A Eletrobras é privada, é independente, e ele passa o tempo todo sobre isso. Enquanto isso, você vai desarrumando o setor. Subsídios renováveis e não quer saber se ainda precisa de subsídio, quem está pagando pelos subsídios. Depois ele passa a outra parte do tempo dele infernizando a vida do presidente da Petrobras, quando ele finalmente consegue derrubar o Prates, simplesmente porque o Prates estava fazendo o dever de casa dele, né? Então, assim, não há justificativa para a demissão do Prates do ponto de vista do interesse dos acionistas e do acionista majoritário. Então, você tem um desarranjo, ninguém ouve mais planejamento. A ANEEL tem uma briga. Cada reunião da ANEEL as pessoas assistem com um saco de pipoca na mão, porque um chora, o outro cobra, você não está olhando para o meu rosto, vou parar de falar, as decisões, uma briga. Então, assim, você está com uma confusão danada. E o ministro tem uma visão política da vida. Então, ele fala o tempo todo que quer reduzir tarifas das nossas contas de luz, porque, no fundo, essa desorganização, o que está fazendo? Tudo que é ineficiência do setor, tudo que é subsídio que não deve, tudo isso vai ser pago pelo consumidor do mercado regulado, que somos nós. Aquele que não tem como escolher se vai botar um painel solar na sua casa, ou se vai mudar de distribuidora, ou etc. Aquela pessoa que está presa, não tem opção. Então, eles vão empurrando tudo para as tarifas de energia elétrica, que chega a um ponto que está todo mundo assim apavorado. Então, o contexto da renovação de Itaipu, que eu chamei de um acordo indecente, é exatamente esse. O ministro acha que a gente é trouxa, faz um enorme depoimento, dizendo que finalmente fizemos o acordo, e o acordo é benéfico para todo mundo, quando simplesmente não repassa para o mercado regulado esse ganho que Itaipu teve ao fim do pagamento da dívida. Para explicar quem não entende assim, muito da sutileza, é o seguinte: durante 50 anos, Brasil e Paraguai, e o Brasil financiou a construção da usina de Itaipu. Quando você termina o pagamento da dívida, o que se esperava, e financiou como? Nas nossas tarifas. As tarifas no Brasil financiaram essa construção. Quando você termina de pagar a dívida, a expectativa durante anos sempre foi que essa reserva de redução de custos fosse repassada para as tarifas de volta, ou seja, a gente ganharia um desconto nas tarifas. O que eles fizeram? Eles usaram toda essa margem para obras, que a gente não sabe qual é a qualificação das obras, se elas são importantes, se são obras no setor, se são os impactos socioambientais locais. É uma coisa completamente não transparente. Gastaram US$1 bilhão no ano passado em obras e, de repente, no meio do acordo, anunciam que vão gastar US$1 bilhão e 300 milhões de reais na COP em Belém, que não tem nada a ver com Itaipu. É um investimento socioambiental? Pode até ser, mas não na região de Itaipu. Eu brinco que a Codevasf conseguiu levar o Amapá para o São Francisco e agora o Acordo de Itaipu conseguiu levar Belém para o Sudeste, porque não tem sentido. Helena, você fez uma trajetória e esse é um setor extremamente importante para a economia,
que desde o governo Dilma sofreu, quando ela fez aquelas mudanças, ele sofre com uma busca de recuperar credibilidade e governança. E isso não só não aconteceu, como vai se deteriorando. E chega nesse ponto, enfim, dessas obras, desses investimentos, que você não sabe qual é o retorno. Que é um ponto, e aí, de energia também, falando da Petrobras, que o Prats caiu pelas suas qualidades, não pelos seus defeitos, né? Você vê que a Petrobras teve uma performance de mercado boa logo no início, exatamente porque não se fez aquilo que o mercado esperava que fosse feito, que está sendo feito agora, né? Então, você tinha essa questão de achar... primeiro, assim, ninguém sabe como é que é formado o preço de energia no Brasil. No mercado do petróleo e tal, tem um mercado muito mais competitivo. Agora, no setor elétrico, ninguém sabe. Chega uma conta de luz, se você vê uma conta de luz cara, o que você faz? Você vai falar mal da distribuidora, né? Então, o que acontece? Tem toda uma estrutura do setor. Você vai comprar a geração, você tem a transmissão, depois você tem a comercialização, você tem os encargos. O tipo de geração. O geração mais cara, que é mais barato. E dívidas eternas, do setor com as distribuidoras. Essa intervenção que a Mara falou que é importantíssima, que começou em 2012... O que foi essa intervenção? Tentar abaixar preço de energia na marra, que é a mesma coisa que eles fizeram na Petrobras. Então, assim, voltando lá para trás, 2012, 2013, 2011, destruíram as empresas da Petrobras e Eletrobras, que são empresas de sociedade de economia mista, e, portanto, têm regras a serem cumpridas de interesse da companhia e não interesse de um acionista só, e destruíram na tentativa de marretar preço. E na verdade, eles acabam indo na contramão dessa intenção de reduzir preços, porque a gente não vê a energia ficar mais barata, a energia fica mais cara, e esse último programa que eles tentaram utilizar os recursos da Eletrobras para fazer um programa para estender subsídio para geração de energia limpa, na verdade vai ter um custo do futuro muito maior. Então, eles erram na estratégia, inclusive em relação à questão de preços, e uma outra coisa que está preocupando muito é que o Brasil, em princípio, com um novo governo, deveria se projetar por essa preocupação ambiental. Agora, tanto em relação à Eletrobras, a forma como eles estão lidando, o próprio projeto de capitalização, e agora a nova gestão da Petrobras, vão na contramão. Então, você vai ter uma divisão, mais uma divisão no governo, que é a área ambientalista, e a área que a gente não sabe, que é um desenvolvimentismo aí meio torto, né? Não, isso que eu estou falando, a governança do setor elétrico está completamente perdida, porque você falou da questão da geração. É tudo desequilibrado, porque você tem subsídios enormes nas renováveis, as hidrelétricas não são pagas pela água que gera e verte, porque agora é a prioridade entre a eólica e solar. Você continua subsídio no uso da transmissão e tudo isso é pago por encargos. Só voltando um pouquinho o que ela falou e o que você falou, depois de 2012, que teve essa intervenção enorme, teve um estímulo à demanda, teve uma questão ambiental, foi uma crise de hidrologia em 2013. O que o governo fez? Ao invés de dizer vamos segurar um pouquinho a demanda de energia, foi estimulando. Então, você tinha que financiar esse estímulo e colocar termoelétrica. E colocar termoelétrica, obrigar as distribuidoras... Cara suja, né? Cara suja, etc., estimulando. E o que acontece? Tiveram que pegar um empréstimo no setor bancário para poder financiar as distribuidoras. No final de 2012, você tinha os famosos encargos, eram em torno de 2, 3 bilhões de reais. Depois da Dilma já passaram para mais de 20 bilhões os encargos. Hoje estão batendo em 40 bilhões os encargos. Então, como a Mara falou, é um acúmulo de ineficiência.